Olá, tudo bem? Meu nome é Kátia Briz, para quem não me conhece ainda, para aqueles que não conhecem o canal e para aqueles que não são do trabalho voluntário. E esse canal é um canal de terapias holísticas e hoje esse vídeo, ele faz parte da série aí de vídeos que eu tô criando para o trabalho voluntário, para as pessoas que frequentam o trabalho voluntário, mas também para todos aqueles que assistirem e que com certeza vai ajudar em cada um de vocês. Bom, o que nós vamos falar hoje, então, pessoal? A gente vai falar de duas coisas específicas, tá bom? A gente vai falar sobre a construção do pensamento e sobre o estudo metafísico das doenças do Val Capelli e do Gasparetto, tá? Que muita coisa que eu falo para vocês no dia a dia, ou que eu trago para vocês, e a ideia é trazer mais informações, vem aqui do Val Capelli e do Gasparetto, combinado? Então vamos primeiro falar da construção do pensamento. Vou até um passo antes. No vídeo anterior, né, no primeiro da série, onde eu falo um pouquinho do trabalho, eu já falo para vocês como que o nosso, na verdade, que tudo é energia. Eu falo para vocês que a gente tem aí, eu faço uma pergunta para vocês, né? Se vocês observam seus pensamentos, observar os pensamentos, os sentimentos, tá relacionado com o autoconhecimento, tá? E aí, eu falo para vocês, tá, e como é que a gente muda isso aqui? Então, vamos lá, galera. Dentro do nosso pensamento, e aqui também a ideia não é da aula, ok? É mais dar uma clarificada para quem ainda não conhece. Então, como é que mais ou menos a gente funciona? A gente tem algumas situações gravadas aqui, ó, na nossa psique, no nosso cérebro, no nosso corpo mental. E essas situações gravadas, elas derivam de nossas vidas anteriores, elas derivam de tudo que a gente aprendeu e viveu até hoje nesta vida e derivam daquilo que a gente traz da nossa árvore genética e genealógica, então dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Então, olha quanta coisa tem, né? Porque a gente nem sempre vem na mesma família com as mesmas pessoas. Então, olha, tem muita coisa aí, não é verdade? Mas, bom, qual é o ponto aqui? O ponto é, ok, então eu tenho essa gama de informações. Imagina que é um grande computador central nosso, nós somos um grande computador e dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, é onde ele eu não sou uma pessoa de TI, mas é onde ele processa essas informações. Então, ele busca e processa essas informações. Então, vamos lá. Toda vez que acontece algo, eu olho e gravo aquilo. Então, imagina assim que eu, quando criança, tô brincando com o cachorrinho só que um dia eu vou brincar com o cachorro e um cachorro me morde. A tendência é que eu tenha muito medo. Tendência é que eu tenha muito medo de cachorro ou que eu me assuste facilmente quando um cachorro latir para mim. Por quê? Porque eu tenho uma informação que o cachorro vem para cima e me morde. E por que eu tô falando tendência? Porque eu mesma já tomei uma mordida de cachorro. Mas tudo depende de como você olha o todo, como você reage, como você olha o que tá acontecendo. Eu sempre amei cachorro, eu tenho cachorro. Hoje eu tenho apenas mais cuidado com eles, porque eu sei que ele pode vir me morder se eu fizer algo errado. Então, naquela época, eu era criança e era um pastor alemão, uma pastora, na verdade. E eu queria, porque era fêmea, né? E eu queria brincar com os filhotinhos, tava lá empolgada. E, gente, ninguém gosta, cachorro não gosta que pega os filhotinhos, mas a bonitinha quis brincar. E o que aconteceu? Chegou um dado momento que eu quis pegar o filhote, tipo, no colo. Só que a pastora achou que eu ia levar o filhote. E ela avançou. Era um dia frio, eu não me esqueço disso, porque eu tava com uma blusa grossa. E ela avançou, que ela avançou, só deu tempo, ó, pôr a mão no rosto. Hoje, eu acho que não dá mais pra ver as marcas, olhando aqui. Não, dá sim. Eu tenho marca aqui ainda, mas não vai dar pra ver no vídeo. Então, na hora que ela fez isso, que eu botei a mão no rosto, ela agarrou aqui assim na blusa. E aí, o que aconteceu? Não estragou, não machucou, fez uma marca, claro, mas a blusa era grossa e a pessoa, o dono, ficou muito bravo, ela não pode, calma. Eu mesma ainda como criança, minha mãe também falou ali na época, porque era na casa da família de uma amiga dela. E eu tava totalmente errada, eu fui mexer no filhotinho daquele cachorro, então ele veio pra cima de mim. Às vezes a gente não vai mexer no filhotinho, às vezes a gente tá atormentando o cachorro, então às vezes ele vai se irritar. Como nós nos irritamos, não é? Quando alguém fica muito na tua orelha, você se irrita. Então, só que por conta de me explicar e de eu entender que eu quis pegar na hora sim, eu me assustei, eu nunca mais mexi num filhote, mas eu não tenho medo de cachorros. Só que, de novo, tá relacionado com
como eu vivi a experiência e com as minhas experiências anteriores. Agora, imagina que... E naquela época eu já tinha tido cachorro. Já tinha ainda. Então, imagina se eu não tivesse cachorro e pela primeira vez eu fosse fazer um carinho e ele ele fosse mais arisco e viesse ou pra me morder ou desse um latido. Eu ia ficar sempre com medo disso, tá? Então, como as coisas acontecem, como que a gente interpreta, com base em tudo como eu falei que a gente tem, ele cria ali uma nova informação. Então, ao simples fato de eu olhar um cachorro, isso já vai pro meu cérebro, já dá a informação, já procura aqui no banco de dados como que é essa experiência e já traz o que? O sentimento e a reação. Por que sentimento e reação? Porque a gente vê e a gente tem um sentimento atrelado àquilo. Tem um exemplo? Então, por exemplo, a gente tá numa aldeia indígena, e a aldeia indígena, gente, nunca viu o homem branco, vamos chamar assim, tá? Então, o que acontece? Eu, homem branco, chego com uma arma. No máximo que vai acontecer com o índio é ele sentir o quê? Uma curiosidade. O que é isso? Agora, por exemplo, uma galinha do mato, acho que a galinha do mato, é um bicho que que parece uma galinha, ele sabe o que aquela galinha faz. E aí, quando ele vê, ele sente, por exemplo, um medo. Porque ele sabe que vai atacá-lo. E eu não vou nem saber o que é aquilo, vou ficar olhando pra ela. Agora, por exemplo, aqui, hoje, tá? Então o índio não vai ter medo da árvore, mas ele não vai ter medo da árvore, não, perdão, da arma, porque ele não conhece. Agora, por exemplo, gente, aqui, hoje, se você tá na sua casa ou no seu trabalho, no estabelecimento, enfim, e alguém chegar armado, qual vai ser a sua reação? Você é assaltado, você já vai ter medo, tem gente que vai chorar, tem gente que vai paralisar, tem gente que vai querer fugir, tem gente que vai querer chamar a polícia, tem gente que pode até desmaiar. Mas por quê? Porque a gente mora numa cidade grande, porque a gente sabe o que uma arma de fogo faz, a gente sabe que quando chega uma pessoa armada, porque coisa boa, não é. Agora, um policial, ele também tá armado. E quando o policial chega armado, ok, porque ele tá ali pra proteger a gente. Por isso que tudo depende, gente. Depende de como que é a sua construção. Então, entendeu mais ou menos como é que a sua cabeça constrói? O pensamento, o sentimento é uma coisa seguida da outra. E é muito rápido. A gente dá uma resposta muito rápido. Por isso que às vezes as pessoas gritam, choram, correm, paralisam, por conta dessa resposta rápida, tá bom? Então, uma vez que você entende isso, eu quero explicar um pouquinho mais como que através do pensamento vai trazendo as doenças, pensamento e sentimento, vai trazendo as doenças para o corpo físico. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente e como a gente reage, vai ficando aqui no nosso campo, tá? Em um dos nossos corpos, no mental, no emocional ou nos dois corpos. Vamos chamar por enquanto de campo áurico para ficar mais fácil. Então a gente tem uma camadinha aqui, campo áurico, algumas pessoas chamam de corpo etérico, outras de duplo etérico, depende da linha que você tá, vão chamar um nome, mas não importa o nome. O que importa é que você tem um corpo que é formado por suas emoções, tem um corpo que é formado pelos seus pensamentos, tá? E essas energias, e tem um corpo que a gente chama que é um campo áurico, que é um campo logo assim, que fica bem assim rente ao nosso corpo físico, porque assim, quando a gente fala em corpos, a gente fala meu corpo físico, mas a gente tem outros corpos aqui, que são sutis e que fazem parte do nosso aparelho, que ajudam ali em todo o nosso processo diário, ajudam a nossa alma e nos ajudam aqui como corpo físico, veículo, para estarmos numa encarnação, para trabalharmos e estarmos aqui vivendo experiências humanas e terrenas. E aí, então, quando eu tenho, por exemplo, pensamentos de medo, aí eu vou começar a atrelar um pouquinho a medicina chinesa, tá bom? O medo da medicina chinesa tá relacionado ao elemento água, tá relacionado à bexiga, tá relacionado a dores nas costas. Então quando uma pessoa fala pra mim, tem muitas dores nas costas, você bebe água? Como que é o seu medo? Por que disso? Porque isso vai ficando aqui, ó, no nosso corpinho aqui, ó. Vamos pensar que o corpo tá aqui, tá? Então ele vai grudando aqui, medo, ele vai gravando essa informação aqui. E aí, vai chegando, até a hora que ele chega no meu corpo físico, como uma dor, por exemplo, nas costas, tá? Então, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, principalmente aqueles de baixa vibração, eles vão aí na psicossomática, por isso que é psicossomática, a nossa psique vai somatizando essas experiências, vai chegando no nosso corpo, nos nossos corpos sutis, até chegar no nosso corpo físico. E aí, chegou no corpo físico, tem que tratar o corpo físico. Então, é importante que a gente entenda que toda e qualquer doença
ou enfermidade, dores, nós que somos os responsáveis por aquilo. Mesmo quando você fala pra mim assim, ai, Kátia, mas eu sofri um acidente, não importa. Você atraiu aquele acidente. Kátia, você tá maluca? Eu jamais quero atrair um acidente. Claro que não, ninguém quer. Mas a gente atrai pelos nossos pensamentos. Normalmente, vamos pensar, vou te dar um outro exemplo. Ai, eu fui traída no trabalho. Normalmente você tem a traição, ó, aqui dentro da sua psique reverberando. Normalmente você se sentiu traído, seja pelo marido, pelo amigo, pelo irmão, não importa, por alguém. E aquilo reverbera no seu corpo. E toda vez que você lembra daquilo, aquilo vem com muita força do seu inconsciente. Então você sem querer... Muitas vezes, o que eu quero quer dizer sem querer? Sem querer aqui, ó, no seu pensamento, na sua mente consciente, que isso tá no seu inconsciente. Eu falo que o inconsciente tá aqui atrás, é uma forma da gente dividir para que nós, ao vermos, entendamos, tá? Mas não necessariamente tá aqui. Mas então, o seu pensamento consciente não tá pensando que você quer ser traída, mas o seu inconsciente, ele tem ali, ó, já foi traída, essa situação lembra traição, essa situação lembra traição. E aí você puxa isso. E é importante a gente entender que, em alguns momentos, gente, nosso poder de manifestação é muito rápido, isso pro positivo, pro negativo. Lembra que quem dá o positivo ou o negativo somos nós com a nossa intenção. Mas isso é muito rápido. Só que daí o que acontece? Eu, bonitinha, tô lá, né, no meu dia a dia, hoje eu penso um pouquinho, amanhã eu penso mais um pouquinho, não sei que dia, e assim aquilo ali vai formando. Até que chega um dado momento que aquilo vem à tona. Então, não necessariamente vem à tona. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas têm dores de estômago quando elas ficam nervosas. Algumas pessoas é automático. Passa nervoso hoje, agora, daqui 5 minutos, se não na hora, tá com dor no estômago. Algumas pessoas vêm passando nervoso até a hora que a dor chega, por exemplo, no estômago. É a mesma coisa. Então aquilo vai somatizando até a hora que aparece, até a hora que estoura, até a hora que vem pra frente, até a hora que fala assim, olha aí, ó. Então às vezes a gente é um carro que quebra, vem uma dor no corpo, acontece alguma coisa errada. Então, tudo isso você atraiu. Mas o nosso foco aqui está nas enfermidades. Mas lembrar que tudo isso, uma coisa junto com a outra, e pra gente chegar aonde tá. Então, eu estou onde eu estou, por quê? Porque eu me levei até lá. Não importa se é bom ou se é ruim. Então, eu posso mudar isso. E aos pouquinhos, a gente vai mudando e a gente vai aprendendo, tá bom? E aí, vou contar agora um pouquinho para vocês sobre a metafísica, porque na metafísica a gente também ajuda, tá? O que a metafísica diz? O que o Capelli diz? Porque o Gasparetto já veio a falecer. Mas o que eles dizem dentro dos estudos dele? O que eu faço com isso? Bom, uma vez que eu tenho um comportamento e esse comportamento ele é repetido e ele gera uma doença, uma enfermidade, uma dor no meu corpo físico, eu preciso mudar este comportamento. Então, eu vou contar mais uma historinha, vou contar bastante história, mas é para vocês irem fazendo os links, tá bom? Quando eu comecei a estudar massagem, isso lá atrás, eu tava tendo a minha primeira sala. E nessa segunda sala. E nessa montagem da sala, eu tava muito brava na época, porque naquela época eu não tinha condições financeiras de fazer tudo o que eu queria. E aí, o que aconteceu? Isso pegou no meu nervo ciático, porque o ciático está relacionado aqui no nosso corpo, numa área, principalmente na mulher, de poder divino, mas de o quanto que eu me cobro em relação àquilo. E nessa época, especificamente, eu tava tendo aula de shiatsu. E, obviamente, né, que na hora da demonstração do professor, quem era o modelo de shiatsu? Eu. Não porque eu escolhi, não, tá? Porque ele vinha em mim. Porque eu tava vibrando aquilo. E aí, o universo, tudo conspira para que chegasse lá. Então ele vinha, massageava aquilo, dói demais na massagem, porque shiatsu é tipo um doin, você vai lá no ponto e aperta bastante, né? E não é só com o dedo, não. E ele apertava, eu sentia muita dor, mas ele ali explicava, e ele explicava algumas coisas relacionadas ao corpo, e explicava do shiatsu sem da cobrança. E eu percebi que o quê? Eu já não tava mais conseguindo andar de dor. E aí eu parei e falei, pera, se eu continuar assim, eu vou inaugurar um espaço e não vou nem poder andar. Então não, para tudo. Eu não posso ficar me cobrando. É o que eu tenho agora, aceita que dói menos e trabalha para ter o que eu quero, em busca do que eu quero. Se eu ficar doente, eu não vou conseguir. Então eu fui trabalhando a minha cabeça, cada vez que vinha esse pensamento de impotência, de eu não posso, eu não tenho agora, eu mudava para tipo, o que eu preciso fazer para ter?
Então veio o pensamento, a gente muda, veio o pensamento, a gente muda, veio o pensamento, a gente muda. Ai, mas eu vacilei, veio o pensamento, eu pensei o dia inteiro, nem lembrei de mudar. Ok, amanhã recomeça. Tá tudo bem. Veio o pensamento, muda, veio o pensamento, muda. Falhei, ok, recomeça. Porque se eu me culpar, vai piorar a minha situação. Então, e dentro do livro da Metafísica, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o ciático, ele fala sobre essa dor, sobre essa cobrança que a gente tem, tá? A gente ainda vai entrar com mais precisão no ciático. Aqui eu só tô dando um exemplo, tá bom? A ideia aqui hoje é que vocês entendam que a cada dia eu vou trazer um tema e o que que vai falando quando a gente faz uma análise, o que tudo isso vai falando sobre a pessoa e como que ela muda esse comportamento. Dentro da metafísica, Val Capelli, Gasparetto também fala, mais Val Capelli, porque ele faz o estudo da cromoterapia, ele utiliza as cores para ir cuidando desses locais. Então, por exemplo, o verde é uma cor, o azul é uma cor mais fria, trabalha ali algumas inflamações, o verde é uma cor de cura, o amarelo também vai trabalhar uma inflamação, apesar de ser uma cor mais quente, não é tipo um vermelho, que é uma cor muito quente. Então a gente projeta também nos nossos atendimentos essas cores, com ajuda também como eu falei, do plano espiritual. Eles falam, projeta tal cor, faz isso, faz aquilo, e a gente vai fazendo, tá? Vai seguindo ali aquelas orientações, o que a gente tá intuindo naquele momento para cuidar de cada um de vocês. Mas eu também tô ensinando porque é importante que a gente aprenda a se cuidar, ok? E aí, só que quando a gente cuida do nosso pensamento e das nossas emoções, e não tô falando que vocês precisam conseguir isso sozinho, tô falando que é uma forma de tentar, tô falando que eu vou ensinar, explicar muitas coisas para vocês, para que vocês também entendam o que tá acontecendo e como trabalhar aquilo. E lembra, gente, é muito importante a nossa colaboração para com tudo isso, porque quando a gente fala de eu não gosto de usar muito a palavra cura, mas eu vou usar ela nesse momento, tá? A cura não sou eu que faço em você, é você em você. Assim, ela pode ser um tripé. Sou eu com as minhas ações. Aí, por exemplo, o médico, a gente contribui, o plano espiritual contribui para que isso funcione. Só que não são só as minhas ações, tem aqui também os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu trabalho aqui o meu emocional, mental e o meu físico, e eu tenho aqui a ajuda aí do grupo de Reiki, dos remédios, do que o médico tá passando. Nós temos os médicos no plano físico para nos ajudar. Precisamos também procurar eles no momento necessário. Muitas vezes a gente tem dores e sim, o voluntário vai ajudar, mas às vezes a gente precisa de um tratamento, precisa fazer mais vezes durante a semana e a gente precisa procurar um profissional indicado para isso, tá bom? Então, além da metafísica, o que, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina indiana, mais a medicina oriental, traz muito? Ela traz esse tripé do holístico, né? Do olhar corpo, mente e emoções, sentimentos, pensamentos. E ela traz algumas coisas que eu explico para vocês normalmente quando vocês vão até lá. É uma das primeiras coisas que eu explico. Para que vocês consigam entender e trabalhar, para que aquilo não se instale completamente no físico, para que aquilo não vire uma doença, para que aquilo ainda tá no plano da dor. Então, por exemplo, tá? O que a gente fala na medicina da saúde? Que o nosso lado direito, quem é canhoto é o contrário, ok? Então, que o nosso lado direito está relacionado à nossa parte de trabalho, à nossa parte racional. Então, normalmente, quando dói, está relacionado a isso. Ah, não tá legal no trabalho. Ah, eu tô com muitos pensamentos, eu tô com muitos problemas. E quando a gente olha pro nosso lado esquerdo, a gente tá falando do nosso emocional, das nossas relações, filho, marido, pai, mãe, empregador, né? O nosso chefe, enfim. Então, tá falando muito das nossas... E não só eles, a gente com a gente mesmo. Tá falando das nossas relações. Então, o nosso lado emocional e o nosso lado racional. Na medicina da saúde... Desculpa, na medicina chinesa, as pernas, né? O que são as pernas? As pernas nos levam para onde queremos ir. A coluna vertebral é a nossa sustentação. Você vê pessoas sem perna, sem dedo, sem braço. Mas você não vê pessoas sem a coluna. Então, a coluna vertebral é a nossa sustentação, é tipo uma árvore. Os pés, da coluna para as pernas, para os pés, vão ser ali as raízes. E o tronco é aqui, ó, essa coluna aqui. E essa coluna, quando ela dói, a gente tá sem estrutura de vida, principalmente quando é a parte aqui de baixo.
E aqui em cima? Aqui em cima também faz parte da coluna, essa parte dos ombros é onde a gente segura os galhos, e aí é onde a gente segura a nós, para que a gente vá para cima. Só que daí quando isso aqui tá doendo muito, opa! Que peso é esse que eu tô carregando? É meu isso realmente? Ou eu tô carregando coisas do outro? Quando dói o nosso pescoço, eu não consigo olhar. Eu tô com problema aqui, ó, direita, eu tô com problema com a minha parte racional ou com alguém do meu trabalho, eu não quero olhar. Então, quando eu vou olhar, dói. Quando eu olho pra minha esquerda, eu não consigo olhar pra minha esquerda. Ai, dói olhar pra minha esquerda. Eu não quero olhar aqui, ó. Quem tá aqui no meu emocional, do meu lado. Seja meu chefe, pode ser até meu chefe aqui nessas relações. Uma vez que eu tenho uma relação não somente de trabalho, mas uma relação de pessoa aqui, tá? Então eu sinto muitas dores no pescoço. Ah, mas e quando eu durmo de mau jeito? Então, por que você dorme de mau jeito? Por que você dorme toda fechada? O que tem aqui em você que te trava? Então a gente precisa se observar mais para o nosso autoconhecimento e para nossa autocura, porque quem se cura é você. E uma coisa muito importante na cura que eu não posso esquecer é a fé. Além de tudo isso aqui, a fé. A fé acima de tudo. A fé em Deus, no Criador, no universo, em quem vocês quiserem chamar, mas a fé. Porque é a fé que vai te curar. Somente a fé de que tudo está certo, de que você está passando por isso para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para a sua evolução e que é o melhor para você naquele momento com base nas escolhas que você fez, mas que tudo isso pode ser mudado. É essa fé que é importante que você tenha no seu coração. Então, trazendo ali o vídeo da primeira semana, observe-se mais. E pega esse vídeo agora e fala, legal, além de eu me observar, eu vou observar meus pensamentos e mudar. Eu vou vibrar mais no positivo, na fé. A gente fala que tem fé, mas a gente não tem. Porque se a gente tivesse fé, a gente simplesmente entregaria nas mãos de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por hoje é isso. Namastê. Um beijo a todos e até a próxima.